Capítulo 331. Quem é o treinador? Estou livre. Onde nos encontramos? Feng Qiuyan concordou prontamente. Vamos para o campo de treinamento, disse Zhou Wen. Ming Xiu também está aqui. Ele quer se juntar a nós. Posso levá-lo? Feng Qiuyan perguntou. É só prática. Ele pode vir se quiser. Zhou Wen sentiu que não importava. Afinal, Transcendente Flying Immortal não era segredo. 10 minutos. Feng Qiuyan desligou depois de dizer isso. Ming Xiu realmente queria saber o quão forte Zhou Wen era. Feng Qiuyan, que ele havia treinado, já era tão poderosa, então a força de Zhou Wen definitivamente deveria ser mais forte. Assim que os dois saíram de casa, eles encontraram Tian Zhenzen, que tinha vindo entregar alguns itens para Ming Xiu. Ao ouvir que eles iriam treinar com Zhou Wen, Tian Zhenzen pediu para acompanhá-los. Como Zhou Wen não se importava que ninguém assistisse, Feng Qiuyan não a rejeitou. Os três foram para o campo de treinamento. Enquanto Tian Zhenzen caminhava, ela pensou consigo mesma, não acredito que um aluno possa ser mais forte que Ming Xiu. Tenho que ver pessoalmente se Zhou Wen é um trapaceiro. Quando o trio chegou ao campo de treinamento, Zhou Wen já estava esperando lá dentro. Ele estava praticando o mais simples saque de uma espada e golpeando, sem querer perder nenhuma possibilidade de aumentar a velocidade de sua espada. É Zhou Wen? Ele parece muito comum. Embora seja bem bonito e tenha uma boa figura, porque ele parece um pouco pálido e parece muito fraco. Essa pessoa é realmente tão boa quanto Ming Xiu diz. Tian Zhenzen ficou ainda mais desconfiada quando viu Zhou Wen. Não foi culpa dela. Zhou Wen geralmente gastava muito sangue. Ele também havia sofrido um ferimento sério anteriormente e, recentemente, estava moendo o mar subterrâneo e o templo. Ele havia morrido muitas vezes, então a capacidade de seu corpo de regenerar sangue dificilmente conseguia acompanhar seu gasto. Zhou Wen estava verificando as informações recentemente. Ele queria ver se havia alguma besta companheira que pudesse melhorar seu fígado e órgãos, ou mesmo besta companheira que pudesse melhorar sua medula. Infelizmente, elas eram muito raras. Zhou Wen não havia descoberto nenhuma por enquanto. Depois que o trio entrou no campo de treinamento, Ming Xiu e Tian Zhenzen sentaram-se em um banco ao lado do campo enquanto Feng Qiuyan se aproximava e perguntava, treinador, estou aqui. Como devo ajudá-lo no treino? Quero aumentar a velocidade da minha espada. Você é um especialista nessa área. Dê-me algumas sugestões, disse Zhou Wen a Feng Qiuyan. Embora eu use sabres, atacar com uma espada ou sabre é quase a mesma coisa. A velocidade de um ataque de sabre é diferente da velocidade de um corpo. Normalmente, a velocidade de um sabre é mais rápida do que a velocidade de movimento do corpo. Primeiro, um sabre é mais leve, e o formato de um sabre é mais fácil de lidar, perfurando qualquer resistência do ar. O corpo humano é muito deficiente. É pesado e há mais área de superfície, portanto, há menos coisas a considerar ao atacar com um sabre. Além de liberar a força, a técnica também é muito importante. A postura correta de empunhar o sabre e a maneira de liberar sua força permitem que se aumente a velocidade do sabre. No entanto, para melhorar muito a velocidade, pode-se focar apenas na técnica ao atacar. Assim como usar uma arma. A velocidade de uma bala é a mesma, mas o que é fundamental é o instante em que a arma é sacada. Quem sacar primeiro pode puxar o gatilho mais rápido, determinando assim o vencedor. Atacar com um sabre segue o mesmo princípio. Feng Qiuyan explicou certos pontos-chave para Zhou Wen. Zhou Wen tentou as técnicas e pontos-chave que Feng Qiuyan havia explicado a ele e os achou especialmente úteis. De fato, seus ataques eram muito mais rápidos, mas essa velocidade ainda não atendia às suas necessidades. Os dragões negros libertos são poderosos demais. Tenho tempo limitado depois de atacar o vagão de guerra. Uma velocidade de espada tão rápida ainda é insuficiente, pensou Zhou Wen. Tian Zhenzen estava observando da lateral com Ming Xiu. Depois de observar por um tempo, ela curvou os lábios e disse, Ming Xiu, como esse Zhou Wen é impressionante.
Ele é o treinador pessoal de Feng Qiuyan, então por que ele está tentando fazer com que Feng Qiuyan o ensine? Quem é o treinador aqui? Não me diga que você misturou as coisas. Aspas. Talvez haja um significado mais profundo nas ações de Zhou Wen. Ming Xiu disse incerto. Embora, pela aparência, Zhou Wen estivesse de fato buscando conselhos de Feng Qiuyan, Ming Xiu teve uma profunda impressão da potência de Zhou Wen. Portanto, ele não pensou tanto quanto Tian Zhenzen, acreditando que Zhou Wen tinha planos. É óbvio, Zhou Wen está aprendendo com Feng Qiuyan. Que tipo de significado mais profundo pode haver? Tian Zhenzen sentia cada vez mais que Ming Xiu havia sofrido lavagem cerebral por Zhou Wen. Observe e veja. Zhou Wen gosta de fazer o inesperado. Talvez este também seja um método de ensino, disse Ming Xiu após pensar um pouco. Zhou Wen já havia compreendido o método sobre o qual Feng Qiuyan estava falando. Tudo o que ele precisava era de tempo para praticar. No entanto, mesmo que ele alcançasse a verdadeira maestria, a melhora em sua velocidade ainda seria insuficiente. Use seu sabre rápido para me atacar, disse Zhou Wen a Feng Qiuyan após pensar um pouco. Ele queria observar as técnicas de sabre de Feng Qiuyan em combate real para ver se havia algo que ele pudesse usar como referência para aumentar a velocidade de sua espada. Feng Qiuyan não perdeu tempo. Ele pegou um sabre de madeira de prática do suporte, mas olhou para a espada larga de prática na mão de Zhou Wen e disse: Treinador, se você quer ser rápido com a espada, esse tipo de espada larga não é adequado. É melhor usar uma mais fina e leve. Não era como se Zhou Wen não quisesse trocá-la, mas apenas a espada do Senhor Supremo poderia romper o casulo branco. Quanto à espada do Senhor Supremo, era uma espada larga, e seu peso era mais pesado do que a espada de prática em sua mão. Portanto, ele teve que usar a espada larga para praticar. Seria inútil dominá-la usando a espada fina. Se não fosse pelo fato de que a espada do Senhor Supremo era muito pesada, Zhou Wen não precisaria de treinamento. Apenas a técnica e a velocidade do transcendente Flying Immortal eram rápidas o suficiente. Eu sei, eu só quero usar a espada larga para praticar minha espada rápida, disse Zhou Wen. Quando Tian Zhenzen ouviu isso, ela ficou mais convencida de que Zhou Wen não era um treinador adequado. Ninguém usaria uma espada larga para aprimorar sua velocidade. Qualquer um que praticasse espada sabia que uma arma tão pesada não era adequada para técnicas de espada comuns, muito menos rápidas. Mesmo alguém que não soubesse como empunhar uma espada definitivamente saberia que uma arma tão pesada não permitiria que alguém tomasse o caminho da espada rápida. Feng Qiuyan apenas assentiu enquanto sacava seu sabre e golpeava Zhou Wen. Não se sabia como Feng Qiuyan estava treinando recentemente, mas Zhou Wen percebeu que suas técnicas de sabre haviam se tornado ainda mais rápidas e fortes. Além disso, elas não eram tão impetuosas quanto antes. Ele já tinha a aura de um especialista em sabre. Zhou Wen levantou sua espada larga para bloquear o sabre de Feng Qiuyan, descobrindo que cada golpe do sabre de Feng Qiuyan se tornava mais rápido que o anterior, mas era excepcionalmente estável. Era como um rio fluindo sem fim. Depois que Zhou Wen bloqueou o primeiro golpe, ele percebeu que não conseguia encontrar uma chance de revidar. Sob a inundação implacável das técnicas de sabre, tudo o que ele podia fazer era recuar e bloquear. Que técnicas de sabre impressionantes! A melhora desse sujeito é muito rápida. Zhou Wen não pôde deixar de ficar surpreso com a taxa de melhora de Feng Qiuyan. Ele parecia exalar um sentimento completamente diferente toda vez que o encontrava. As técnicas de sabre de Feng Qiuyan são realmente impressionantes. Embora eu possa aprender as mesmas técnicas de sabre e atingir uma certa maestria também. No entanto, não importa como eu as use, não posso dar a sensação de que ele faz. É como se sempre faltasse algo, disse Ming Xiu em pensamento. Feng Qiuyan é realmente muito forte, mas Zhou Wen não é capaz de contra-atacar os golpes de Feng Qiuyan. Como ele é tão forte quanto você diz? Tian Zhenzen tinha quase certeza de que Ming Xiu havia sido enganado.
Zhou Wen não era tão forte quanto os rumores diziam. Fim do capítulo. Capítulo 332 Treinamento de espada. O sabre de Feng Qiuyan cortava cada vez mais rápido. A postura rápida e vigorosa era como se Zhou Wen tivesse sua cabeça cortada se piscasse. Zhou Wen havia trocado sua arte de energia primordial para o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria. O Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria fortalecia sua constituição, mas não era tão simples assim. Havia 6 tipos de perfeição da sabedoria de acordo com o budismo. O primeiro era a perfeição da sabedoria da determinação verdadeira, o segundo era a perfeição da sabedoria do reino, o terceiro era a perfeição linguística da sabedoria, o quarto era a perfeição da sabedoria da iluminação e o quinto era a perfeição da sabedoria acompanhante. O sexto era a perfeição diamante da sabedoria com a qual a maioria das pessoas estava mais familiarizada. A perfeição da sabedoria era sobre sabedoria, com os 6 tipos de perfeição da sabedoria sendo a sabedoria do universo. O Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria era a habilidade de elevar o corpo físico. Isso tornava os sentidos aguçados o suficiente para entender as leis subjacentes do universo. Ao usar o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria, o corpo e os 6 sentidos de Zhou Wen eram aprimorados. Sua percepção do mundo exterior também se tornava muito aguçada. Ele conseguia sentir as pequenas mudanças na técnica de sabre de Feng Qiuyan a cada golpe desferido. Embora a técnica de sabre parecesse simples, ela continha uma técnica inexplicável. Zhou Wen também conseguia sentir as falhas das técnicas de sabre de Feng Qiuyan. A espada larga era muito pesada e também sofria imensa resistência. Ele não conseguia igualar a velocidade de Feng Qiuyan. Zhou Wen só conseguia usar as falhas nas técnicas de sabre de Feng Qiuyan para mal se defender de seus ataques. No entanto, era preciso dizer que Feng Qiuyan era de fato um prodígio das artes marciais. Se Zhou Wen explorasse quaisquer falhas que ele usasse uma vez, Feng Qiuyan as corrigiria imediatamente, impedindo-o de explorá-las uma segunda vez. Rápido, rápido, rápido. O sabre de Feng Qiuyan era tão rápido que a maioria não conseguia ter uma noção clara do que estava acontecendo, mesmo sem piscar. Tian Zhenzen nem piscou enquanto observava de lado. No entanto, tudo o que ela conseguia ver eram flashes e sombras de sabre cintilantes, impedindo-a de ver sua trajetória. Ming Xiu mal conseguia acompanhar a velocidade do sabre de Feng Qiuyan e suas técnicas de sabre. Zhou Wen, que estava enfrentando Feng Qiuyan diretamente, sentiu isso mais intensamente. Ele pensou consigo mesmo, Feng Qiuyan é realmente incrível. Se eu fosse lutar com ele, eu teria que usar toda a minha força e derrotá-lo com os primeiros golpes. Quanto mais alguém demorasse, menor seria a chance de derrotá-lo. Depois de 100 golpes, temo que ele seria realmente invencível contra todos os seus pares do mesmo nível. Ninguém poderia parar um sabre tão rápido. Não é de se admirar que sua providência da vida seja o rei celestial do sabre rápido. Ele realmente tem o potencial de ser um rei dos sabres. Zhou Wen havia colhido imensos benefícios ao enfrentar as técnicas de sabre de Feng Qiuyan. A maneira como Feng Qiuyan atacou e retirou seu sabre foi como um exemplo de livro didático. Isso permitiu que Zhou Wen percebesse o que ele precisava fazer para ser o mais rápido. Se a espada larga em sua mão não fosse tão pesada, ele poderia ter conseguido acompanhar a velocidade de Feng Qiuyan. Claro, Zhou Wen não tinha o talento do Swift Saber Heavenly King, então se ele permitisse que a situação continuasse, Feng Qiuyan definitivamente seria mais rápido do que ele. Não era errado dizer que ele era invencível após 100 golpes de sabre. Mesmo Zhou Wen não estava disposto a lutar contra Feng Qiuyan depois que ele desferiu 100 golpes de sabre. No entanto, Zhou Wen estava aprendendo agora, então ele naturalmente não impediu Feng Qiuyan de continuar seus golpes. Somente através de um sabre tão rápido Zhou Wen poderia sentir com mais precisão como Feng Qiuyan conseguia golpear e recuar com seu sabre. Logo, Zhou Wen percebeu que Feng Qiuyan era de fato diferente da pessoa típica. A pessoa média era rápida em golpear, mas muito mais lenta em retrair.
No entanto, a retratação de Feng Qiuyan era mais rápida do que seu corte, então isso resultou em ele ser capaz de desferir 3 golpes em um período de tempo que a maioria só conseguia desferir 2. Esta técnica foi naturalmente aprendida por Zhou Wen. Ao mesmo tempo, ele percebeu que Feng Qiuyan sacudia seu pulso habitualmente toda vez que ele atacava. Embora essa ação tivesse benefícios em aumentar a velocidade do sabre, também fazia seu sabre se mover uma distância adicional. Essa distância já era considerada uma falha por Zhou Wen. Usando essa falha, Zhou Wen desferiu um golpe com o punho de sua espada e atingiu o pulso de Feng Qiuyan. De fato, Feng Qiuyan falhou em se defender contra isso. Seu ataque instantaneamente desacelerou quando ele se esquivou do golpe de Zhou Wen. No entanto, o ataque de Feng Qiuyan não tinha intenção de parar. Sua postura de sabre não parou quando ele cortou para frente mais uma vez, mas seu movimento de pulso já havia desaparecido. Naquele momento, as técnicas de sabre de Feng Qiuyan eram quase inconcebivelmente rápidas. Mesmo que ele estivesse usando apenas um sabre de borracha, seus golpes emitiam uma aura fria e sinistra, como se fossem cortar Zhou Wen em pedaços. Até Ming Xiu e Tian Zhenzen, que estavam sentados ao lado, sentiram um arrepio no coração. Era como se os raios do sabre pudessem cortar seus pescoços a qualquer momento. Este Feng Qiuyan é realmente incrível. Ele provavelmente não empalidece em comparação a Ming Xiu. Embora Tian Zhenzen sempre tenha sentido que Ming Xiu era invencível entre colegas do mesmo nível, ela não teve escolha a não ser classificá-lo como igual a Ming Xiu depois de ver os poderosos movimentos de sabre de Feng Qiuyan. Ela não ousou subestimá-lo nem um pouco. No entanto, quando viu Zhou Wen, que havia sido suprimido pelas técnicas de sabre de Feng Qiuyan, ela teve ainda mais certeza de que Ming Xiu definitivamente havia sido enganado. Embora a força deste Zhou Wen não seja ruim e ele seja capaz de suportar o sabre rápido de Feng Qiuyan por tanto tempo, é impossível que tal força seja suficiente para ser o treinador pessoal de Feng Qiuyan. Terei que falar com Ming Xiu sobre isso mais tarde, Tian Zhenzen pensou consigo mesma. Ming Xiu tinha experimentado os movimentos rápidos de sabre de Feng Qiuyan muitas vezes. Desde que ele começou a troca, ele tinha lutado com Feng Qiuyan diariamente, então ele estava extremamente familiarizado com sua velocidade de sabre. No entanto, hoje, Feng Qiuyan parecia excepcionalmente forte. Ming Xiu sentiu que se ele fosse o oponente de Feng Qiuyan, o resultado teria sido decidido há muito tempo. Era impossível para ele continuar permitindo que Feng Qiuyan atacasse, caso contrário, ele definitivamente perderia. No entanto, Zhou Wen claramente não tinha nenhuma intenção de vencer. Ele continuou deixando o sabre rápido de Feng Qiuyan acelerar ainda mais rápido. O que o treinador quer? Ming Xiu ficou confuso enquanto franzia a testa em pensamento. Em um piscar de olhos, Zhou Wen conseguiu simplificar seu golpe e retirada ao extremo. No entanto, ele ainda sentia que não poderia igualar a velocidade do sabre de Feng Qiuyan. O sabre era tão rápido que era quase invisível. Até o próprio Feng Qiuyan estava começando a perder o controle de tal velocidade. Veias se projetavam de seus dedos enquanto sua mão, que segurava o sabre, tremia. Era como se o sabre pudesse perder o controle a qualquer momento. Feng Qiuyan, tenha cuidado. Estou prestes a atacar. Zhou Wen não conseguiu suportar a pressão. De repente, ele gritou e arrastou a espada larga em sua mão enquanto cortava para cima. Ele havia usado o Transcendente Flying Immortal. O Transcendente Flying Immortal foi simplificado e melhorado por Zhou Wen. Embora ele não pudesse atingir o nível da retratação do sabre de Feng Qiuyan sendo mais rápido do que seu golpe de sabre, ele foi capaz de atingir quase a paridade. Todos os tipos de pequenas ações foram simplificadas ao extremo. Nada era supérfluo ou redundante. Comparado ao passado, o Transcendente Flying Immortal de Zhou Wen era mais dominador e direto. Faltava alguma agilidade e graça, mas era incomparavelmente dominador.
Tian Zhenzen imaginou originalmente que Zhou Wen estava prestes a ser cortado por aquele sabre incrivelmente rápido, mas para sua surpresa, a aura de Zhou Wen mudou. Instantaneamente, ele se assemelhava a um demônio poderoso que havia descido ao mundo. Ele se tornou um com a espada e cruzou o céu na velocidade da luz. Sombras de espadas se cruzaram com Feng Qiuyan no centro, formando um arco com os sons de espadas e sabres se chocando. Era impossível dizer quantas vezes suas armas se chocaram. Apesar do sabre rápido de Feng Qiuyan, ele não conseguia acompanhar a esgrima dominadora. Depois que as sombras de espada que enchiam o céu se dissiparam, Zhou Wen e Feng Qiuyan ficaram de frente um para o outro. O sabre na mão de Feng Qiuyan pendia no chão enquanto a espada larga de Zhou Wen descansava em seu pescoço. Essa pessoa é muito assustadora. Tian Zhenzen ficou alarmada. Ela sentiu que o golpe de Zhou Wen foi a técnica de espada mais dominadora e grandiosa que ela já tinha visto em toda a sua vida. Fim do capítulo. Capítulo 333 Pessoas de diferentes reinos. Zhou Wen ficou encantado com a melhora no transcendente Flying Immortal. Ele queria agradecer a Feng Qiuyan por treinar com ele, caso contrário, ele não teria conseguido fazer tanto progresso em tão pouco tempo. No entanto, antes que Zhou Wen pudesse dizer uma palavra, Feng Qiuyan disse: "Treinador, obrigado pela sua orientação. Aprendi algo. O que você aprendeu?" Zhou Wen estava um tanto confuso, sem saber o que Feng Qiuyan queria dizer. Feng Qiuyan disse solenemente: "Treinador, você veio especificamente para apontar as falhas nas minhas técnicas de sabre. Você realmente se importa comigo, e eu definitivamente não vou decepcioná-lo. Definitivamente serei bem-sucedido no futuro. Treinador, não se preocupe. Quem diabos tem expectativas para você?" Zhou Wen olhou para Feng Qiuyan com uma expressão confusa. Vendo a expressão sincera e séria de Feng Qiuyan, ele não conseguiu agradecer. Tudo o que ele pôde fazer foi dizer desamparadamente: "Treine bem. Tenho algo para cuidar. Vou embora agora. Treinador, não se preocupe. Definitivamente vou trabalhar duro", gritou Feng Qiuyan enquanto Zhou Wen se afastava. Zhou Wen não virou a cabeça enquanto acenava com a mão. Ele realmente não sabia o que dizer. Ele claramente não havia ensinado nada, mas Feng Qiuyan sempre progredia rapidamente. Isso deixou Zhou Wen confuso. A esgrima do treinador é realmente incrível. Ming Xiu se aproximou e disse com um olhar feroz. Ele estava pesquisando a técnica de espada que seu pai havia passado. Ele queria modificá-la para que pudesse realmente se juntar às fileiras de técnicas de espada formidáveis. Inicialmente, ele não tinha ideia de como proceder, mas depois de ver o transcendente Flying Immortal de Zhou Wen, ele teve uma vaga ideia. Tian Zhenzen disse de lado: "A técnica de espada de Zhou Wen é realmente muito boa, mas ele só derrotou Feng Qiuyan uma vez." Tian Zhenzen já estava convencida de que Zhou Wen era muito forte. O golpe foi realmente dominador e deixou uma profunda impressão nela. No entanto, do começo ao fim, Zhou Wen foi constantemente suprimido por Feng Qiuyan. No final, ele só tinha uma vantagem de um golpe. Do ponto de vista dela, os dois estavam empatados, e Zhou Wen só venceu por uma margem estreita. No entanto, Feng Qiuyan balançou a cabeça e disse: "Isso é apenas o que você vê na superfície. Na verdade, o treinador não estava me pedindo para lhe ensinar a técnica de uma espada rápida, mas para apontar as falhas nas minhas técnicas de sabre." "É mesmo?" Tian Zhenzen estava bastante duvidoso das palavras de Feng Qiuyan. Feng Qiuyan perguntou: "Você não percebeu que o treinador raramente contra-atacava? Não é porque ele foi suprimido pelo seu sabre rápido?" Tian Zhenzen perguntou. Feng Qiuyan disse com toda a seriedade: "Claro que não. A razão pela qual o treinador não contra-atacou é que ele queria que eu demonstrasse minhas técnicas de sabre ao máximo para que ele pudesse encontrar as falhas nelas. Ele não contra-atacou muito, mas toda vez que o fez, ele atingiu as falhas na minha técnica de sabre, me fazendo perceber minhas fraquezas para que eu pudesse corrigi-las a tempo." "É mesmo?"
Os olhos de Tian Zhenzen se arregalaram em descrença. No entanto, isso veio da boca do cavalo. Ela simplesmente não podia duvidar dele. Ming Xiu também disse, isso é verdade. Toda vez que o treinador fazia um movimento, ele atacava as falhas na técnica de sabre. Para ser capaz de ver através das falhas na técnica de sabre de um oponente tão rapidamente em uma batalha, suas realizações em artes marciais são realmente muito melhores do que as nossas. Com até mesmo Ming Xiu dizendo isso, Tian Zhenzen não conseguia manter suas dúvidas. No entanto, Ming Xiu não sabia que os poderes de Zhou Wen não eram puramente por causa de suas realizações em artes marciais. Era uma habilidade que veio com o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria. Feng Qiuyan concordou com a cabeça. De fato, o treinador está se importando. Ele sabia que minhas técnicas de sabre eram falhas, então ele veio especialmente para apontá-las para mim. Somente depois que eu corrigi todas as falhas em minhas técnicas de sabre ele me derrotou com um golpe. Se ele tivesse ido com tudo desde o começo, eu não teria sido capaz de suportar aquele golpe dele, então como eu poderia dar 100 golpes no treinador? Feng Qiuyan não sabia que o transcendente Flying Immortal de Zhou Wen não era tão forte no começo. Foi somente porque ele aprendeu as características benéficas de 100 golpes de sabre que ele o evoluiu para algo tão aterrorizante. Foi isso que aconteceu? Tian Zhenzen ficou alarmado. Pensando bem, parecia ser o caso. Se Zhou Wen usasse diretamente aquele golpe extremamente dominador, Feng Qiuyan não teria perdido em um golpe. Com isso em mente, Tian Zhenzen não pôde deixar de suspirar. A Sunset College realmente faz jus à sua reputação como a melhor faculdade deste distrito. Pensar que um aluno poderia ser tão forte. Meus horizontes eram muito limitados no passado. Isso é muito normal. Vocês não estão aqui há muito tempo. Com o passar do tempo, vocês entenderão a verdadeira força do treinador. No passado, quando o treinador jogava no celular enquanto competia comigo, ele nem me olhou. Eu também não era páreo para ele. Além disso, fui completamente derrotado. A competição que Feng Qiuyan mencionou estava de volta durante seu primeiro encontro no lançador de bolas. Não foi uma batalha real. No entanto, quando Tian Zhenzen e Ming Xiu ouviram isso, ficaram chocados além das palavras. Um especialista como Feng Qiuyan que conseguia lutar contra Ming Xiu até empatar poderia ser derrotado por Zhou Wen com uma mão. Além disso, ele estava jogando no celular. Isso era inacreditável. Treinador, ele é realmente tão poderoso. Tian Zhenzen mudou a maneira como se dirigia a Zhou Wen, não mais chamando Zhou Wen pelo nome. Eu não o chamaria de forte, mas que ele está em um reino completamente diferente do nosso. Tudo bem, é hora de eu treinar. Após a orientação do treinador, ele não apenas me fez corrigir as falhas das minhas técnicas de sabre, como também me fez perceber algo novo. Seu golpe final foi me dizer que ninguém esperaria tolamente que eu desferisse mais de 100 golpes. Se eu não puder resolver esse problema, minhas técnicas de sabre só podem ser consideradas inferiores. Agora, vou praticar minhas técnicas de sabre e resolver esse problema. Depois de dizer isso, Feng Qiuyan se virou e saiu. Também vou praticar minha esgrima. O golpe do treinador me inspirou muito. Acho que tenho uma direção na minha pesquisa sobre minha própria técnica de espada. Ming Xiu também saiu apressadamente. Tian Zhenzen seguiu Ming Xiu com uma expressão complicada. Ela se virou e olhou na direção em que Zhou Wen tinha saído. Eu achava que Ming Xiu era invencível entre seus pares. Eu nunca esperei que houvesse um par tão forte no mundo. É realmente assustador. Zhou Wen naturalmente não sabia o que eles estavam pensando. Agora, seu transcendente Flying Immortal havia melhorado significativamente. Tudo o que ele precisava fazer era treinar por um período de tempo para aprimorar seus golpes e retrações, permitindo que ele avançasse para o rank 10 rapidamente. Zhou Wen não fez nada significativo pelos próximos dias. Ele apenas treinou seu transcendente Flying Immortal no jogo.
Ele queria levá-lo ao limite e cortar o casulo branco de uma maneira perfeita para obter uma gota de sangue da criatura aterrorizante dentro para ver se ele poderia avançar para o estágio épico. Embora ele já tivesse um bom número de mascotes épicos, como o Mutated Stone Shi, o Purple Herbal e a White Shadow of Poison, que eram todos muito fortes, ele acabaria sofrendo se sua força fosse muito fraca. Não importava o quão poderosos seus mascotes fossem se ele fosse morto. Todos eles desapareceriam e não teriam utilidade. Fim do capítulo. Capítulo 334. Algo aconteceu. Zhou Wen, algo aconteceu. Venha para a caverna do velho dragão rapidamente. No início da manhã, Zhou Wen ainda estava dormindo quando seu telefone tocou. Quando a ligação foi completada, ele ouviu a voz ansiosa de Zhong Zia. Zhong Zia geralmente era uma pessoa indiferente que não levava nada a sério. Zhou Wen nunca o tinha ouvido falar em um tom tão apavorado antes e tinha um sentimento sinistro em seu coração. O que aconteceu? Zhou Wen perguntou apressadamente. O Bureau de Inspetores Especiais da Liga selou o laboratório, dizendo que o professor é um espião do exterior e o prendeu. A escola está negociando com o Bureau de Inspetores Especiais, Zhong Zia explicou a situação apressadamente. O que? Zhou Wen ficou imediatamente atordoado quando ouviu isso. Ele não conseguia conectar o Wang Mingyuan a ser um espião no exterior. Espere por mim. Já vou. Zhou Wen não acreditava que Wang Mingyuan fosse um espião. Além disso, com seu conhecimento do Bureau de Inspetores Especiais, ele conhecia seu modus operandi. Eles colocariam um crime infundado e forjado em seu alvo. Ele era um exemplo vivo. Quando Zhou Wen chegou à cena, ele percebeu que toda a gruta do Portão do Dragão estava selada. Os inspetores uniformizados do Bureau de Inspetores Especiais provavelmente somavam cerca de 1000. Muitos deles tinham dragonas de alta patente em seus ombros. Zhou Wen reconheceu Liz de antes, mas pela aparência, ela só era qualificada para ficar de guarda na entrada. Havia também militares de Luoyang, administração da faculdade e estudantes do lado de fora, fazendo a cena parecer extremamente caótica. Zhong Zia, Hui Haifeng e Jiang Yan estavam do lado de fora, suas expressões graves. Qual é a situação agora? Ele está bem? Zhou Wen perguntou apressadamente. Deve ser um erro do Bureau. Como o professor pode ser um espião? Zhong Zia disse. Hui Haifeng confortou. Deve ficar tudo bem. Aqui é Luoyang, e tutor é da família Wang de Luoyang. Se não houver evidências concretas, nem mesmo o diretor-geral do Bureau de Inspetores Especiais da Liga, estando aqui pessoalmente, conseguiria levá-lo embora tão facilmente. A senhora Wang Fei, a administração da escola e o vice-governador Qin estão lá dentro. Não será tão fácil para o Bureau incriminar tutor. Zhou Wen se sentiu melhor ouvindo as palavras de Hui Haifeng, mas pensando bem, sentiu que algo estava errado. O vice-geral do Bureau de Inspetores Especiais está aqui. Zhou Wen perguntou a Hui Haifeng. Hui Haifeng assentiu levemente. Era óbvio que ele estava muito preocupado com isso. Se fossem inspetores comuns, mesmo que fossem ministros de um ministério específico, tudo poderia ser facilmente resolvido. Era quase impossível tirar alguém do Sunset College. No entanto, não era uma tarefa facilmente resolvível se o vice-geral do Bureau de Inspetores Especiais estivesse aqui pessoalmente. Havia apenas uma razão para ele vir pessoalmente. As 6 famílias de heróis já haviam chegado a um consenso sobre o assunto. Isso poderia ser extremamente desvantajoso para Wang Mingyuan. Os 4 não tinham mais vontade de falar. Eles olharam ansiosamente para a gruta do Portão do Dragão, esperando ver alguma coisa ou ouvir boas notícias. Pouco depois, eles viram um grupo de pessoas se aproximando deles da escada de pedra. Muitos deles faziam parte da administração da escola, incluindo Wang Fei e o vice-governador Qin, mas suas expressões eram azedas. No entanto, quando viram Wang Mingyuan, seus corpos tremeram. Wang Mingyuan foi mantido por 2 inspetores sob a mira de uma arma. Ele foi algemado. Zhou Wen e companhia sabiam muito bem o que isso significava.
Nem mesmo o vice-governador Qin conseguiu impedir que Wang Mingyuan fosse preso. A situação já estava em um nível terrível. Professor, Zongzia chamou e quis avançar, mas foi parado por 2 inspetores. Zongzia tinha uma personalidade destemida. Ele tentou forçar sua entrada como se fosse esfaquear qualquer um que ousasse tocar em Wang Mingyuan, mesmo que fosse um deus. Zia, pare com isso. Wang Fei se aproximou para parar Zongzia. Zongzia sabia do relacionamento de Wang Fei e Wang Mingyuan, então ele não avançou loucamente quando ela parou. No entanto, seus olhos permaneceram brilhando para os inspetores. Eles são alunos de Wang Mingyuan, certo? Traga-os para interrogatório. Um homem idoso e musculoso em um uniforme militar e jaqueta disse enquanto olhava para Zongzia e companhia. Sim, vice-general. Alguns dos inspetores imediatamente receberam a ordem e queriam prender o resto. Vice-general, eles são apenas alunos comuns. Eles só têm um relacionamento comum de aluno-professor com Wang Mingyuan. Quanto a eles terem algum problema, conduziremos uma investigação completa. Não há necessidade de incomodar seu departamento. O vice-governador Qin estendeu a mão como um gesto. As tropas ao lado dele imediatamente protegeram Zhou Wen e companhia, formando um confronto com os inspetores. Governador Qin, há evidências concretas de que Wang Mingyuan é um espião estrangeiro. Você pode garantir que os alunos dele não foram submetidos à lavagem cerebral por ele e foram transformados em downlines? O ancião disse friamente enquanto olhava para Qin Wufu. Não, é por isso que os levarei para uma investigação adequada. Nosso exército Sunset não poupará uma pessoa má, mas também não difamaremos uma pessoa boa, disse Qin Wufu. Com Qin Wufu não recuando, o ancião franziu a testa ligeiramente. Qiao Xiuan se aproximou e sussurrou algo no ouvido do ancião antes de olhar para Zhou Wen. O olhar do ancião pousou em Zhou Wen e ele disse indiferentemente, então ele é da família An. Não é de se admirar que o governador Qin o esteja protegendo tão flagrantemente. Esqueça, vou deixá-lo ir por conta da família An. No entanto, se nossas investigações mostrarem que ele está envolvido, temo que a família An não consiga se esquivar de seus laços com ele, mesmo que queira. Então, ele ignorou a reação de Qin Wufu e levou os inspetores para fora. Wang Mingyuan parecia muito calmo enquanto era escoltado para fora. Ele acenou para Zhou Wen e companhia com um sorriso, mas não disse uma palavra. Senhora, Wang Fei, eles o incriminaram. Pense em algo, não podemos deixá-los levá-lo embora. O departamento de inspetores especiais é um lugar onde até os inocentes sairão meio mortos. Não devemos deixar o professor entrar em um lugar como esse, disse Zongzia enquanto puxava Wang Fei. Ele sabia que com sua própria força, não havia como salvar Wang Mingyuan, mesmo que arriscasse sua vida com o vice-general presente. Wang Fei segurou Zongzia enquanto ela dizia com uma expressão pesada, conversaremos quando voltarmos. Todos assistiram impotentes enquanto Wang Mingyuan era escoltado para longe. No entanto, não havia nada que pudessem fazer. Senhora, Wang, você pode explicar a situação? Zhou Wen perguntou. Wang Fei suspirou suavemente. Embora eu não acredite que o tio Mingyuan seja esse tipo de pessoa, as evidências são conclusivas. Os 4 ficaram atordoados quando ouviram isso. Zongzia disse, impossível. Como o professor pode ser esse tipo de pessoa? Deve ser o departamento de inspetores especiais prejudicando o professor. Eles são um bando de cães loucos que mordem qualquer um que veem. Wang Fei balançou a cabeça ligeiramente e disse com um sorriso irônico, esses documentos têm as assinaturas do tio Mingyuan. Muitas das coisas foram reunidas pelo próprio tio Mingyuan. Essas coisas não podem ser falsificadas. Zhou Wen e companhia ficaram surpresos, momentaneamente sem palavras. Fim do capítulo. Capítulo 335 Reunião. Não me importo se o professor é um espião estrangeiro. Não posso deixar que o levem embora. A morte é inevitável em um lugar como o Bureau de Investigação Especial. Senhora,
Wang, pense em uma maneira de pegá-lo de volta antes que eles deixem Luoyang e destruam as evidências. Então, podemos deixar o professor escapar para as zonas dimensionais, disse Zhong Zia. Wang Fei balançou a cabeça e disse, não diga bobagens. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Não há como ele ser um bárbaro para sempre na zona dimensional, certo? Além disso, o diretor-geral do Bureau de Inspetores Especiais trouxe uma besta companheira mítica com ele. Quem poderia pegá-lo debaixo do nariz? Ao ouvir isso, Zhong Zia se sentiu desanimado. Ele franziu a testa e disse, não há outra solução. Wang Fei permaneceu em silêncio. Se ela tivesse escolha, a família Wang e os militares de Luoyang não teriam permitido que o Bureau o levasse para longe da escola. Jiang Yan disse de repente, talvez, o tutor estivesse esperando por isso. Já que ele não escapou, significa que ele não planeja escapar. O que você quer dizer? Zhong Zia perguntou com um olhar furioso. Jiang Yan ponderou por um momento antes de continuar, pense nisso. Não haveria sempre alguém no laboratório entre nós quatro. No entanto, por algum motivo, nenhum de nós estava no laboratório por coincidência. Ninguém estava lá. Isso não é uma coincidência. Se o professor realmente tivesse previsto isso, por que ele não destruiu as evidências de antemão? Sem as evidências, ele não teria sido pego em flagrante, e o departamento não deveria ser capaz de levá-lo embora, certo? Zhong Zia disse. Jiang Yan balançou a cabeça ligeiramente. Não vamos falar sobre Zhou Wen. Hui Haifeng também sai com frequência. Os dois não podem ser contados. Mas nós dois passamos os dias no laboratório e raramente saímos ao mesmo tempo. Mesmo que algo aconteça, geralmente alguém fica para trás no laboratório. Saí porque o professor me pediu para ir à caverna dos Myriad Budas para caçar guerreiros dourados. Qual é o motivo de você não estar no laboratório? O professor me fez comprar algo fora do campus para ele. Zhong Zia também sentiu que algo estava errado. Parecia que Wang Mingyuan os havia mandado embora deliberadamente. Hui Haifeng acrescentou, eu estava planejando ir ao laboratório hoje, mas ontem, o tutor me contou sobre uma nova técnica de punho que me levou a praticar até tarde da noite, então não entrei. Os quatro sentiam cada vez mais que Wang Mingyuan realmente esperava que algo acontecesse hoje antes de mandá-los embora. Vamos deixar a conversa para depois, quando voltarmos ao acampamento militar. Antes que o Bureau vá embora, não voltem para os dormitórios. Além disso, há algumas perguntas que você precisa responder. Qin Wufu fez com que os soldados levassem Zhou Wen e companhia de volta. Primeiro, era para protegê-los. Segundo, eles também precisavam ser investigados minuciosamente. Se Wang Mingyuan fosse realmente um espião estrangeiro, eles precisavam eliminar a suspeita do quarteto, caso contrário, quaisquer problemas futuros representariam uma ameaça para Luoyang. Zhou Wen não tinha ideia do que estava acontecendo com o espião estrangeiro. Quando foi interrogado em particular, ele apenas relatou os detalhes de sua interação com Wang Mingyuan. Depois disso, os quatro foram detidos no campo militar e não foram liberados. No entanto, o tratamento que receberam não foi ruim, cada um deles tinha um quarto individual. Senhora Wang, o que há de errado em ser um espião estrangeiro? Zhou Wen perguntou perplexo quando Wang Fei foi vê-lo. Wang Fei suspirou e disse, as facções estrangeiras foram estabelecidas durante os estágios iniciais da Liga. Eles eram alguns demônios que escaparam para o exterior para criar uma facção humana. Antes do aparecimento dos 6 heróis, eles faziam o que queriam e cometiam inúmeros crimes. Cada um deles era um demônio maligno. Suas mãos estavam manchadas com o sangue dos inocentes. O mais famoso Jing Daoxian era um deles, mas por algum motivo, Jing Daoxian permaneceu na Liga o ano todo e raramente retornava para o exterior. Você quer dizer que o professor é um desses demônios? Zhou Wen realmente não conseguia acreditar que o gentil Wang Mingyuan fosse um demônio vil. Embora eu também não acredite, as evidências são concretas. Além disso, ele foi pego em flagrante.
Nem o tio Mingyuan deu uma explicação e admitiu tacitamente. Apesar de ter suas dúvidas, Wang Fei não teve escolha a não ser acreditar na verdade. Embora fosse isso que foi dito, Zhou Wen ainda não conseguia acreditar que Wang Mingyuan seria um demônio tão hediondo. O acampamento militar tinha suas regras. O telefone de Zhou Wen e tudo o que ele tinha com ele foram temporariamente confiscados pelos militares. Sem seu telefone para jogar, Zhou Wen só podia esperar em uma única sala. Isso não durou muito. No dia seguinte, Qin Yufu ordenou que seus subordinados libertassem os 4. Ele também disse a Zhou Wen que o departamento já havia escoltado Wang Mingyuan de volta à cidade sagrada ontem. Zhou Wen recuperou seu telefone e itens, todos eles intocados. Só então ele ficou um pouco aliviado. Os 4 retornaram ao laboratório na caverna do velho dragão e o encontraram uma bagunça. Não apenas todos os móveis e equipamentos estavam danificados, mas também havia buracos cavados nas paredes. O quarteto trocou olhares. Nenhum deles falou por um momento. Eles foram incapazes de aceitar o fato de que Wang Mingyuan era um espião no exterior. Jiang Yan, você tem as melhores soluções. Diga-me, há alguma maneira de salvar o professor? Zhong Zia perguntou enquanto cerrava os dentes. Jiang Yan balançou a cabeça ligeiramente. A menos que possamos avançar para o estágio mítico, ninguém pode salvar o tutor nessa situação. Então, como eles vão lidar com ele? Zhong Zia perguntou novamente. Jiang Yan pensou por um momento e disse, se tutor realmente é um espião estrangeiro, e até mesmo o diretor-geral do departamento foi ativado, então seu status não pode ser baixo. Ou talvez ele tenha algum segredo que até o Senado quer. É por isso que ele foi preso à força. Nesse caso, é possível que eles não matem tutor por enquanto, ou se ele estiver disposto a dar a eles o que eles querem, ele ainda pode ter uma chance de sobreviver. Fora isso, não podemos fazer nada. Embora Zhou Wen soubesse que era inútil, ele ainda fez um telefonema para An Sheng e perguntou sua opinião sobre Wang Mingyuan. Embora ele quisesse saber seus pensamentos, ele realmente queria saber se An Sheng tinha alguma maneira de salvar Wang Mingyuan. Se fosse por si mesmo, Zhou Wen definitivamente não teria perguntado a An Sheng. No entanto, a posição de Wang Mingyuan em seu coração era diferente. Infelizmente, An Sheng disse a Zhou Wen com certeza que, como Wang Mingyuan foi pego em flagrante, não havia espaço para negociação, a menos que Wang Mingyuan pudesse produzir algo que fosse satisfatório para a Liga. Só então ele teve uma chance de sobrevivência. Zhou Wen originalmente imaginou que o assunto terminaria ali, mas para sua surpresa, ele, Hui Haifeng e companhia receberam uma notificação da Liga de que Wang Mingyuan queria vê-los alguns dias depois. No entanto, Wang Mingyuan não insistiu que eles viessem. Ele disse que eles poderiam vir se quisessem. Eles também poderiam ficar. Depois disso, os 4 até fizeram uma videochamada com Wang Mingyuan. Wang Mingyuan apenas disse que queria conhecê-los, pois tinha algumas coisas que queria dizer a eles pessoalmente, sem nenhuma elaboração. Zhou Wen podia sentir que Wang Mingyuan parecia ter algo que precisava dizer a eles. Fim do capítulo. Capítulo 336 Torre Sagrada. Embora fosse muito perigoso ir para a cidade sagrada assim, Zhou Wen e companhia finalmente escolheram ir para lá. Zhou Wen não sabia por que Hui Haifeng e companhia escolheram ir, mas embora Zhou Wen não tivesse passado muito tempo com Wang Mingyuan, ele lhe forneceu muita ajuda. Ele até salvou sua vida. Este encontro poderia muito bem ser seu último encontro com Wang Mingyuan, então Zhou Wen insistiu em ir. Wang Fei e Qin Yufu os persuadiram a não ir, mas ninguém estava disposto a desistir da última chance de ver Wang Mingyuan e embarcaram resolutamente no avião que a Liga havia enviado para buscá-los. Qin Yufu queria anexar seus guardas pessoais a Zhou Wen, mas Zhou Wen rejeitou sua oferta. Isso porque trazer 2 dos melhores especialistas épicos era inútil no território do Special Inspector Bureau. Os inspetores do Special Inspector Bureau foram muito educados com eles. Eles não pareciam tão arrogantes como costumavam ser.
Eles tentaram o melhor para satisfazer suas necessidades ao longo do caminho. Depois de chegarem à cidade sagrada, eles educadamente os fizeram ficar em uma casa de hóspedes sob a jurisdição do Bureau. Originalmente, eles pensaram que o Bureau iria brigar com eles no momento em que chegassem, mas nada disso aconteceu. O Bureau continuou a alimentá-los com comida deliciosa, como se tivessem medo de maltratá-los. Quando podemos nos encontrar com o professor? Zongzia perguntou a um inspetor impacientemente. Isso vai depender dos arranjos dos altos escalões. Eu sou apenas um inspetor comum. Eu só ouço ordens de cima, disse o oficial com um sorriso. Originalmente acreditando que eles poderiam ver Wang Mingyuan rapidamente, eles levaram até o terceiro dia antes que um inspetor realmente os fizesse se preparar para encontrar Wang Mingyuan. Depois de passar por várias camadas de segurança, Zhou Wen e companhia entraram em uma base secreta localizada na cidade sagrada. Eles encontraram Wang Mingyuan em uma sala fortemente vigiada. A condição de Wang Mingyuan não parecia tão ruim. Ele não havia sido submetido a tratamento desumano como eles imaginavam. Ele não parecia ferido e ainda tinha um sorriso caloroso no rosto. No entanto, Zhou Wen sentiu que Wang Mingyuan ainda era um pouco diferente. No entanto, havia uma sensação de familiaridade que ele não conseguia identificar. O sentimento era muito sutil. Vocês vieram. Wang Mingyuan sorriu para os quatro. Professor, você está bem? Zongzia perguntou preocupado. Wang Mingyuan balançou a cabeça levemente e perguntou com um sorriso, você ainda se lembra da pergunta que eu fiz a vocês anteriormente? Os quatro ficaram um pouco surpresos quando Zhou Wen imediatamente se lembrou da pergunta que Wang Mingyuan havia feito a ele sobre dor e morte. Ele perguntou curiosamente, é a escolha entre morte e dor? Wang Mingyuan assentiu e disse, sim. Eu perguntei a todos vocês antes, e todos vocês deram suas respostas. Mais tarde, todos vocês me perguntaram como eu escolheria. Na época, eu não tinha decidido, mas agora tenho uma resposta. Os quatro olharam para Wang Mingyuan confusos. Eles não sabiam por que ele ainda se importaria com essa questão neste momento. No entanto, todos eles entendiam o caráter de Wang Mingyuan. Eles sabiam que ele não era alguém que faria as coisas sem um motivo. Agora que ele levantou essa questão, talvez houvesse algum significado mais profundo por trás disso. Zhou Wen também estava ponderando sobre o assunto, imaginando se Wang Mingyuan estava insinuando algo a eles. No entanto, Zhou Wen se lembrou de cada palavra que Wang Mingyuan disse e comparou com cada palavra que ele estava dizendo agora. Ele não conseguia pensar em nenhum outro significado subjacente. Em outra sala separada por uma parede, o diretor-geral do Bureau, Shen Yushi, Qiao Xiuan e o outro pessoal importante do Bureau estavam todos assistindo à conversa entre Wang Mingyuan e a empresa através de um espelho unidirecional. Diretor-geral, Wang Mingyuan faz parte da família Wang de Luoyang. Ele tem muita família, incluindo seus irmãos de sangue. No entanto, ele não escolheu encontrá-los e, em vez disso, escolheu encontrar seus 4 alunos. Porque sinto que algo está errado. Qiao Xiuan disse, esta é a sede do nosso departamento. Você tem medo que ele possa escapar? Quem se importa com quem ele quer ver? Quando terminar a reunião, Wang Mingyuan poderá nos ajudar a fazer o que queremos, disse um diretor do departamento. Qiao Xiuan franziu a testa ligeiramente. O que ele mais odiava eram essas pessoas que passavam os dias em escritórios sem fazer nada, apenas causando problemas para eles o dia todo. Ouça-os. Quando os mandarmos embora mais tarde, separe-os e pergunte a eles qual foi a pergunta de Wang Mingyuan, disse Shen Yushi. Sim, senhor, respondeu Qiao Xiuan. Na sala ao lado, o olhar de Wang Mingyuan varreu os rostos de Zhou Wen e companhia antes de dizer com um sorriso, minha resposta é que, como Jiang Yan, escolherei a segunda opção. Com isso dito, Wang Mingyuan se levantou sem esperar que eles reagissem. Ele encarou o espelho e disse, tudo bem. Eu disse o que queria dizer. Agora, vocês podem fazer o que quiserem. No entanto, tenho uma condição. Preciso que os 4 me sigam.
Zhou Wen e companhia estavam com olhares de espanto. Claramente, as palavras de Wang Mingyuan não eram direcionadas a eles. Eles não sabiam o que estava acontecendo, nem sabiam o que Wang Mingyuan estava fazendo. Senhor, Wang Mingyuan não é confiável na delegacia de polícia. Ele deve ter alguns planos para levar Zhou Wen e companhia com ele. Não podemos concordar, disse Qiao Xiuan. São apenas 4 estudantes. Mesmo se deixarmos que ele os leve, que problema haverá? O diretor sempre estava em desacordo com Qiao Xiuan. Shen Yushi franziu a testa levemente e ponderou por um momento antes de dizer ao microfone: Wang Mingyuan, você tem muitos pedidos. Como a única pessoa que pode abrir a torre sagrada, não acho que tenho muitos pedidos, certo? Wang Mingyuan sorriu como se tivesse certeza de que Shen Yushi concordaria com seu pedido. O olhar de Shen Yushi passou pelo vidro e encontrou os olhos de Wang Mingyuan. Depois de um tempo, ele disse friamente: este é seu último pedido. Se eu ouvir qualquer pedido seu novamente, matarei um de seus alunos a cada novo pedido. Fechado. Wang Mingyuan assentiu levemente. Zhou Wen franziu a testa levemente, sem saber o que Wang Mingyuan queria dizer. No entanto, Jiang Yan murmurou para si mesmo: a torre sagrada não fechou há muito tempo. O tutor pode abrir a torre sagrada fechada? Zhou Wen ouviu Jiang Yan e estava prestes a perguntar algo quando um inspetor se aproximou e levou Wang Mingyuan, Zhou Wen e companhia para fora. Logo, eles foram escoltados até um carro. Parecia haver um design especial no carro que os impedia de ouvir ou sentir qualquer coisa do lado de fora. Eles nem sabiam se o carro estava dirigindo ou não. Professor, o que está acontecendo? Embora ainda houvesse inspetores monitorando-os, Zhong Zia não pôde deixar de perguntar a Wang Mingyuan. Eu já lhe dei a resposta. Agora, eu só quero que você me acompanhe em minha jornada final, Wang Mingyuan disse calmamente, seu olhar complicado. Jiang Yan disse: pelo que eu sei, a Torre Sagrada é provavelmente o centro defensivo de toda a Cidade Sagrada, e também é o centro da Cidade Sagrada e da Terra Sagrada. Originalmente, as 6 famílias de heróis podiam usar a conexão entre a Torre Sagrada e os 6 templos sagrados na Terra Sagrada para formar uma rede defensiva com a força dos 6 templos sagrados. A força da rede defensiva era tão forte que poderia até mesmo parar o ataque de uma criatura mítica. No entanto, Jing Daoxian usou algum método desconhecido para desligar a Torre Sagrada, fazendo com que a rede defensiva na Cidade Sagrada desaparecesse também. Como resultado, Jing Daoxian foi capaz de invadir o prédio da Liga e lançar uma onda de matança. Embora a Liga tenha pesquisado esse assunto todo esse tempo, ninguém foi capaz de reativar a Torre Sagrada até hoje. Fim do capítulo. Capítulo 337 Explosão de Luz. Professor, você pode ativar a Torre Sagrada? Jiang Yan perguntou a Wang Mingyuan. Wang Mingyuan assentiu levemente, mas não disse uma palavra. Instantaneamente, o veículo ficou em silêncio. A Torre Sagrada não era realmente uma torre no sentido comum da palavra. Era uma estátua divina com mais de 100 metros de altura. Era branca como a neve, como jade, como se uma pessoa tivesse aberto os braços em direção aos céus e estivesse rezando por algo. Diz a lenda que antes de Jing Daoxian invadir o prédio da Liga e começar seu massacre, a estátua emitiu uma luz sagrada infinita que envolveu toda a cidade sagrada. Não importa quantas criaturas dimensionais poderosas houvesse, elas eram incapazes de rasgar a luz sagrada. No entanto, embora a estátua permanecesse branca e limpa, ela não tinha nada de seu brilho divino. Era apenas uma estátua majestosa. Na frente da estátua, havia muitos oficiais militares e inspetores. Entre eles estavam 6 figuras atraentes, 4 homens e 2 mulheres. Se alguém os conhecesse, ficaria chocado ao ver todos os 6 aparecerem ao mesmo tempo. Esses 4 homens e 2 mulheres eram os chefes das 6 famílias agora. Eles eram senadores do Senado. Quando os 6 estavam juntos, eles tinham ainda mais autoridade do que o presidente da Liga.
Afinal, os projetos de lei do presidente da Liga tinham que ser aprovados pelo Senado. Senhor, Wang Mingyuan está aqui. Até o poderoso Shen Yushi tinha que ser respeitoso na frente dos 6. Ele não ousou cometer uma gafe. Um dos 6, uma nobre senhora parecida com uma deusa, perguntou calmamente: está tudo pronto? Está tudo pronto. Wang Mingyuan já concordou em ativar a torre sagrada, disse Shen Yushi. Muito bem, estamos esperando por este dia há muito tempo. Se Wang Mingyuan puder realmente reativar a torre sagrada, ele seria o maior contribuidor para a Liga. É uma pena, outro elegante homem de meia-idade disse calmamente, mas não terminou a frase. Com base nas informações obtidas dele, é realmente viável. No entanto, há um ou dois pontos-chave que nosso pesquisador não consegue descobrir. Precisamos que Wang Mingyuan faça isso pessoalmente, disse uma pessoa com aparência de secretária. Então deixe-o ir, disse a mulher calmamente. Sim, Shen Yushi respondeu e pediu a alguém para trazer Wang Mingyuan. Quando Wang Mingyuan passou pelos 6, o homem elegante olhou para ele com desdém e disse: Wang Mingyuan, depois que a torre sagrada for reativada, perdoaremos todos os seus crimes e lhe daremos a chance de refazer as coisas. Você deve aproveitar esta oportunidade e não desperdiçar nossa gentileza. Eu agarrarei a oportunidade. Wang Mingyuan usava algemas, uma manifestação de uma besta companheira especial. Até mesmo uma criatura mítica teria dificuldade para escapar se estivesse presa pelos grilhões. Com os inspetores os escoltando, Zhou Wen e companhia seguiram Wang Mingyuan até a estátua. Os 4 jovens são alunos de Wang Mingyuan? Perguntou o elegante homem de meia-idade enquanto olhava para Zhou Wen e companhia. Sim, um deles é parente da família An, disse Shen Yushi. Em tempos extraordinários, até mesmo os ANS não são exceção. Ser capaz de se sacrificar pela Liga é considerado inestimável. Acredito que os ANS podem entender, disse o elegante homem de meia-idade etereamente como se tivesse determinado o destino de Zhou Wen e companhia. Wang Mingyuan parou em frente à torre sagrada. Na frente dele estava um caldeirão de pedra que estava em frente à estátua. A atenção de todos foi atraída para ele. Até mesmo as 6 pessoas no topo da Liga não conseguiram deixar de olhar para Wang Mingyuan, antecipando suas ações. Wang Mingyuan se virou para olhar para o oficial da Liga ao lado dele e disse: a cerimônia de sacrifício pode começar. Vamos de acordo com o procedimento. Se algo der errado, não será minha culpa. Se algo der errado, você será o primeiro a morrer. O oficial deu uma bufada fria antes de olhar para onde Shen Yushi estava. Vendo Shen Yushi acenar levemente, o oficial deu a ordem. Um grupo de soldados se aproximou e se alinhou diante do caldeirão de pedra. Então, eles cortaram os dedos e pingaram uma gota de sangue no caldeirão de pedra. À medida que mais e mais sangue pingava no caldeirão de pedra, ele de repente se incendiou. Era como se o sangue fosse gasolina. Quanto mais sangue pingava no caldeirão, mais fortes as chamas dentro do caldeirão se tornavam. Alegria apareceu nos rostos dos 4 homens e 2 mulheres. Se a torre sagrada pudesse realmente ser reativada, a segurança da cidade sagrada aumentaria muito. Mesmo que todas as zonas dimensionais no futuro perdessem suas forças de ligação, a Terra Santa continuaria sendo o último bastião da humanidade. Nenhuma criatura dimensional poderia invadir. Mas à medida que mais e mais soldados ofereciam seu sangue, as chamas no caldeirão de pedra subiam cada vez mais. No entanto, não houve outras mudanças. A estátua não emitia nenhuma luz sagrada. Ao ver que o último soldado havia deixado o altar após sacrificar seu sangue, o oficial franziu a testa e perguntou: Wang Mingyuan, o que fazemos a seguir? A seguir, é preciso uma oração sincera, disse Wang Mingyuan. O oficial ficou um pouco surpreso ao perguntar, perplexo: rezar é útil? Se as orações fossem úteis, não haveria tantas pessoas pobres no mundo, disse Wang Mingyuan com um sorriso. Você está brincando comigo? O oficial ficou furioso.
Ele apontou para Wang Mingyuan e disse: é melhor você ativar a torre sagrada ou farei você se arrepender de ter nascido. Wang Mingyuan de repente se moveu e bateu no oficial. A força do oficial era média para começar e ele tinha um trabalho de mesa. Suas habilidades de combate eram quase nulas. Pego de surpresa pela colisão de Wang Mingyuan, ele recuou involuntariamente e bateu no caldeirão de pedra tripé. Imediatamente, ele caiu no caldeirão de pedra em chamas. O corpo inteiro do oficial explodiu em chamas. Ele gritou e tentou sair, mas era como se um par de mãos o puxasse de dentro do caldeirão de pedra, impedindo-o de subir, não importa o quanto ele tentasse. Wang Mingyuan, o que você está fazendo? Shen Yushi estava furioso. Todos os soldados e inspetores apontaram suas armas de fogo para Wang Mingyuan. Com apenas uma ordem dele, eles imediatamente crivariam Wang Mingyuan com buracos. Wang Mingyuan o ignorou e se virou para a estátua. Shen Yushi franziu a testa e gritou mais algumas perguntas, mas Wang Mingyuan as ignorou. Ele apenas ficou ali e olhou para a estátua. A nobre mulher parou Shen Yushi, que estava prestes a lidar pessoalmente com Wang Mingyuan. Ela apontou para a estátua e disse: espere, olhe para a estátua. Tudo o que eles podiam ver era um brilho brilhante nas mãos da estátua divina. Embora não fosse muito brilhante, era algo que nunca tinha acontecido antes em seus anos de pesquisa na Torre Sagrada. Isso os deixou em êxtase. Os gritos trágicos do oficial nas chamas começaram a enfraquecer, mas o brilho na estátua ficou cada vez mais forte. Não apenas suas mãos, mas toda a estátua emitia um brilho sagrado, como se estivesse realmente manifestando seus poderes divinos. Em um ritual de sacrifício, um sacrifício é obviamente necessário. Wang Mingyuan tinha uma expressão estranha e murmurou enquanto observava o brilho sagrado subir. Zhou Wen e companhia estavam a centímetros de distância. Ao olharem para a expressão de Wang Mingyuan, sentiram que ele parecia extremamente estranho naquele exato momento. Ele não parecia a mesma pessoa em suas memórias. Shen Yushi e as outras 6 existências elevadas e poderosas estavam todos cheios de excitação. Eles viram que a luz acima das 2 mãos da estátua disparou para o céu, transformando-se em um halo que se espalhou em todas as direções, como se quisesse transformar o céu inteiro em um esplendor sagrado. Todos os moradores da cidade sagrada viram essa cena estranha. Alguns dos anciãos mais velhos não conseguiram deixar de aplaudir. Eles ainda se lembravam do tempo em que a cidade sagrada foi envolvida pela luz sagrada. Aqueles foram os períodos mais seguros de suas vidas. Fim do capítulo. Capítulo 338. Um gif de despedida. O brilho da estátua divina era deslumbrante como uma torre divina que alcançava o céu. Um brilho divino se espalhou pelo céu, banhando toda a cidade sagrada. Aqueles que conheciam o brilho da torre sagrada ficaram muito felizes. Os 6 senadores também ficaram muito felizes. Depois de décadas, o brilho da cidade sagrada finalmente apareceu na frente de todos mais uma vez. Esta é a verdadeira cidade sagrada. Este é o brilho sagrado que pode agitar as almas de todos. Com a cidade sagrada por perto, a liga é eterna, um senador disse febrilmente, seus olhos queimando de excitação. Shen Yushi também estava animado. Ser capaz de realizar algo tão grandioso foi, sem dúvida, uma grande contribuição, tudo graças ao Bureau de Inspetores Especiais. Em frente à torre sagrada, todo o altar estava iluminado com um brilho sagrado brilhante. Os humanos lá dentro pareciam derreter como neve. Shen Yushi e os 6 senadores não ficaram surpresos porque já sabiam que tal coisa aconteceria. Quando as 6 famílias ativaram a torre sagrada pela primeira vez, algo semelhante aconteceu. Como um humano poderia manchar a santidade de Deus? Uma vez que a torre sagrada fosse ativada, tudo no altar seria purificado. Isso era algo que não poderia ser evitado. Nenhum humano poderia sobreviver no altar, incluindo os 6 heróis do passado. Eles sabiam muito bem o quão aterrorizante era o poder da torre sagrada. Era um poder que vinha dos 6 templos sagrados. Além das poderosas existências dentro dos templos sagrados, nenhum humano poderia resistir a ele.
Zhou Wen sentiu seu corpo sendo corroído pelo intenso brilho sagrado. Ele rapidamente convocou o Chi de pedra e se transformou em uma armadura de pedra para proteger seu corpo. No entanto, a armadura derreteu rapidamente sob o aterrorizante brilho sagrado como se estivesse sendo comida por cupins. Jiang Yan e os outros estavam em circunstâncias semelhantes, parecendo extremamente inquietos. Professor, vamos escapar agora, disse Zhongzia enquanto cortava o brilho diante dele. No entanto, sua espada acabou sendo derretida. Ele não conseguiu causar nenhum dano a ela. Fugir? Por que eu iria escapar? Eu vim aqui para esperar por este momento. Wang Mingyuan olhou para a estátua resplandecente na frente dele com um olhar determinado. Professor, o que você está tentando fazer? Embora Zhou Wen sempre tenha sentido que Wang Mingyuan não os machucaria, tudo o que Wang Mingyuan estava fazendo agora estava além de sua imaginação. Wang Mingyuan virou a cabeça e disse a Zhou Wen e companhia, nós somos mestre e discípulo afinal. Há algumas coisas que eu preciso dar a vocês. Apenas trate isso como a herança final de Wang Mingyuan neste mundo. Guarde isso como uma lembrança. Crack. As algemas no corpo de Wang Mingyuan se separaram automaticamente e caíram no chão como lixo. Antes que eles pousassem no chão, eles foram derretidos pelo brilho sagrado. Wang Mingyuan exalava um poder estranho que bloqueava o brilho sagrado, impedindo que seus 4 alunos sofressem mais danos. Zhou Wen olhou para o poder emitido por Wang Mingyuan e sentiu que era um tanto familiar. No entanto, ele não conseguia descobrir o motivo de sua familiaridade. Wang Mingyuan estava preso há muitos dias. Ele provavelmente só tinha seu uniforme de prisão. No entanto, quando ele estendeu a palma da mão para o vazio, ele pareceu rasgá-lo enquanto pegava algo do nada. Era um diário grosso que parecia velho, mas estava muito bem preservado. Zhou Wen o tinha visto no passado. Era um diário que Wang Mingyuan sempre carregava consigo. Sempre que tinha alguma ideia e inspiração, ele as anotava no diário. Jiang Yan, sua personalidade é a mais parecida com a minha e você gosta de pesquisar. Isso contém meus anos de experiência e pensamentos. Eu darei a você, disse Wang Mingyuan enquanto entregava o diário a Jiang Yan. Jiang Yan pegou o diário com as 2 mãos, sem dizer nada. Wang Mingyuan não disse mais nada. O poder ao redor dele ficou mais forte, seu corpo parecia ser afetado por isso. Era como se ele estivesse tremendo suavemente. Zhou Wen podia até ver o poder ondulante fluindo ao redor dele. Wang Mingyuan pegou outra espada embainhada e entregou a Zhongzia. Você é muito extremo, então é inevitável que haja algum desvio no que você faz. Talvez dar esta espada a você seja de alguma ajuda para você. Zhongzia permaneceu em silêncio enquanto recebia a espada e olhou diretamente para Wang Mingyuan. Wang Mingyuan sabia o que Zhongzia queria ouvir, mas não lhe disse nada. Em vez disso, ele pegou outra coisa e entregou a Hui Haifeng. Você tem grandes ambições e definitivamente realizará muito no futuro. Estas são as economias que economizei ao longo dos anos. Elas são inúteis agora. Pegue-as. Sim, tutor. Hui Haifeng não recusou. Ele respeitosamente recebeu a pequena caixa, sem saber o que continha. Finalmente, o olhar de Wang Mingyuan pousou em Zhou Wen enquanto ele dizia com um sorriso, você é o mais simples dos 4. Você não tem tantos pensamentos e desejos quanto os 3, mas também é o mais difícil de entender. Embora eu saiba o que você quer, não posso fazer isso agora. Além desse assunto, que outros desejos você tem? Não há mal nenhum em me dizer. Neste momento, o poder no corpo de Wang Mingyuan era quase tangível, transformando-se em fluxos de luz que circulavam constantemente ao redor de seu corpo. A aura familiar que Zhou Wen sentiu se intensificou. Agora, Zhou Wen finalmente se lembrava de onde havia sentido tal aura. Abaixo do Poço do Dragão, o casulo branco protegido pelo dragão branco continha a mesma aura. No entanto, a aura do casulo branco era muito fraca, tão fraca que era quase indetectável. Isso deixou uma impressão muito vaga em Zhou Wen.
No entanto, a aura de Wang Mingyuan era muito forte. Era tão forte que deixou Zhou Wen sufocado. Poderia ser que o professor Zhou Wen teve um pensamento extremamente desagradável enquanto olhava para Wang Mingyuan. Não tenho muito tempo. Responda-me. O que você quer? Wang Mingyuan tinha uma expressão estranha enquanto todo o seu corpo tremia. Sua voz parecia estar suprimida. Zhou Wen olhou para Wang Mingyuan com alguma amargura. Depois de um momento, ele disse: Professor, você pode me dar uma gota do seu sangue? As palavras de Zhou Wen atordoaram Wang Mingyuan, Zhong Zia e companhia. Wang Mingyuan olhou para Zhou Wen e sorriu. Você é realmente a pessoa mais difícil de entender. Com isso dito, Wang Mingyuan ignorou Zhou Wen. Ele se virou lentamente e encarou os quatro enquanto olhava para a estátua resplandecente. Estou realmente muito feliz em passar um tempo com vocês. Infelizmente, as coisas sempre devem chegar ao fim. Hoje, nos despediremos. De agora em diante, não seremos mais parentes. Como despedida final, darei a vocês outro pequeno presente. Com as palavras trêmulas de Wang Mingyuan, o poder em seu corpo explodiu, jorrando como um vulcão em erupção enquanto seu corpo mudava. O cabelo preto em sua cabeça instantaneamente ficou branco e cresceu rapidamente. Quase atingiu o chão, e um par de chifres de cristal cresceu em sua cabeça. Seu corpo inteiro estava passando por uma transformação incomum. Infelizmente, Zhou Wen e companhia não conseguiam ver o rosto de Wang Mingyuan, caso contrário, eles definitivamente descobririam que seu rosto havia se tornado bonito e estranho. Seus olhos emitiam um brilho estranho indescritível. Aquele poder aterrorizante surgiu de seu corpo como incontáveis raios divinos de luz que o cercavam. Suas roupas se moviam sem nenhuma ajuda do vento enquanto seu corpo flutuava até a estátua. Fim do capítulo. Capítulo 339. Uma gota de sangue. O que é isso? Os 6 senadores animados de repente viram uma figura aparecer dentro do resplandecente brilho sagrado, estava bem na frente da estátua. A nobre mulher olhou para Wang Mingyuan que estava diante da estátua sagrada e disse surpresa: Isso é Wang Mingyuan. Não, essa aura, porque parece uma criatura dimensional. O que ele está tentando fazer? O homem de meia-idade franziu a testa, sentindo-se um pouco desconfortável. Naturalmente, ninguém conseguiu responder a sua pergunta. Eles não sabiam o que Wang Mingyuan queria fazer. Eles até acreditavam que Wang Mingyuan já deveria estar morto. Nenhum humano poderia sobreviver ao brilho sagrado, ele deveria ter sido purificado há muito tempo. A expressão de Shen Yushi também estava mudando ao mesmo tempo. Ele tinha uma sensação extremamente sinistra, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Embora todos quisessem impedir Wang Mingyuan, ninguém se moveu, eles não ousaram entrar nos confins da estátua. O brilho sagrado veio do poder dos 6 templos sagrados, então entrar no altar era equivalente a lutar contra os 6 templos sagrados. Mesmo uma besta companheira mítica não seria capaz de resistir e seria purificada no brilho sagrado. Levitando em frente à estátua, Wang Mingyuan olhou para a estátua e murmurou para si mesmo: se há um crime imperdoável neste mundo, então deixe-me ser aquele que o suporta. Com isso dito, Wang Mingyuan lentamente levantou seu braço alto como uma lâmina. Seus dedos apontaram para o céu enquanto os estranhos poderes em seu braço se condensavam em algo corpóreo. O que ele está tentando fazer? A voz de Shen Yushi já estava tremendo. Ele parecia ter adivinhado o que Wang Mingyuan estava fazendo, mas não conseguia acreditar que algo assim aconteceria. Wang Mingyuan. Os 6 senadores rugiram em uníssono, mas não adiantou. Bum! Wang Mingyuan cortou com seu braço. O poder aterrorizante era como a lâmina do céu, cortando à força a estátua gigante em duas. A estátua dividida desmoronou lentamente para os lados. Toda a cidade sagrada entrou em pânico. Todos olharam fixamente para a figura divina flutuando no ar, assim como para as 2 metades da estátua sagrada em colapso. Seus corações pareciam desmoronar junto com ela. Bum!
A cidade sagrada pareceu tremer devido ao colapso da estátua sagrada. Ela se despedaçou, mas o brilho sagrado vindo do céu não chegou ao fim. Raios de brilho sagrado desceram do céu como a punição de Deus. Era semelhante ao Apocalipse. Sem a estátua sagrada que orava aos céus, a cidade sagrada desmoronou diretamente no chão. Ninguém poderia prever quais seriam as consequências. Talvez toda a cidade sagrada fosse reduzida a escombros. Instantaneamente, todos ficaram atordoados. Até mesmo os poderosos senadores, que possuíam bestas companheiras míticas, sentiram seus couros cabeludos formigarem enquanto recuavam rapidamente, esperando escapar desta área. Bum! O bombardeio do brilho sagrado não atingiu o solo. No ar, o divino Wang Mingyuan sofreu o impacto do aterrorizante brilho sagrado. O brilho sagrado ilimitado o inundou, banhando seu corpo nele. Mas ele não parecia estar ferido. Em vez disso, um poder aterrorizante se reuniu nele, fazendo com que seu corpo continuasse a sofrer uma estranha mudança. Bum! Em meio ao brilho sagrado, 6 pares de asas de luz em forma de borboleta apareceram atrás de Wang Mingyuan enquanto um halo que representava a divindade apareceu atrás dele. Era como se um verdadeiro deus tivesse descido. No altar, Zhou Wen e companhia já estavam atordoados. Wang Mingyuan exalava uma aura extremamente aterrorizante. Eles nunca tinham visto uma existência tão aterrorizante. Embora Zhou Wen tivesse visto o dragão branco no fundo do Poço do Dragão e os 9 dragões negros no mar subterrâneo antes, nenhum deles era tão assustador quanto o atual Wang Mingyuan. Comparado a eles, a diferença era como noite e dia. Wang Mingyuan emitiu um halo divino indescritível. Quando o halo pousou em Zhou Wen e companhia, eles sentiram como se seus corpos tivessem sido batizados por água benta. Seus corpos, carne e ossos, cada célula, foram transformados. Era como se tivessem renascido. Agora, Zhou Wen finalmente sabia qual era o último presente que Wang Mingyuan mencionou. No entanto, Zhou Wen não ficou encantado quando viu o divino Wang Mingyuan no ar. Em vez disso, ele se sentiu estranhamente chateado. A aura de Wang Mingyuan se transformou em uma aura dimensional. Zhou Wen não conseguia mais sentir uma aura humana dele. Era como se ele não fosse mais um humano, mas uma criatura dimensional inimiga da humanidade. Pequeno Wen, o que você escolherá, dor ou morte? Zhou Wen não pôde deixar de se lembrar da pergunta que Wang Mingyuan lhe fizera. Agora, Zhou Wen parecia entender algo. Wang Mingyuan vinha pesquisando todos esses anos, esperando encontrar uma maneira de lidar com a situação depois que as forças restritivas nas zonas dimensionais desaparecessem. No entanto, ele não via nenhuma esperança, então escolheu outro caminho. Assim como a pergunta que fez, ele escolheu viver com dor. A dor que ele suportou pode não ser física, mas dor mental e angústia, uma muito mais tortuosa do que a dor física. No céu, o divino Wang Mingyuan olhou para cima com uma expressão fria. Ele disse calmamente, já que este mundo não tem o poder de eliminar demônios, eu vou me rebaixar para me tornar um demônio e me tornar um demônio entre demônios. Assim que ele disse isso, o poder aterrorizante nele surgiu no céu. Até mesmo o brilho sagrado foi disperso por seu poder, perfurando o vazio e destruindo um enorme buraco negro. Incontáveis ilusões apareceram dentro do buraco negro. Havia fadas voadoras, dragões aterrorizantes, gigantes rugindo, anjos sagrados e demônios selvagens. Todos olhavam para o buraco negro no céu em transe. Antes que pudessem reagir, incontáveis rugidos puderam ser ouvidos vindos do buraco negro. Uma centopeia negra de 100 metros de comprimento saiu correndo enquanto batia suas 6 asas. No segundo seguinte, todos os tipos de criaturas dimensionais aterrorizantes saíram correndo do buraco negro, instantaneamente apagando o céu. Era como se o apocalipse tivesse começado. Wang Mingyuan olhou para Zhou Wen e companhia antes de se virar decisivamente para andar no ar. Ele caminhou lentamente em direção ao buraco negro no céu. Apesar das inúmeras criaturas dimensionais poderosas presentes, nenhuma delas ousou se aproximar dele.
Eles automaticamente abriram caminho para ele, como se ele fosse o rei deste mundo. Qualquer criatura que estivesse na frente dele não poderia suportar sua raiva. Professor, Zhou Wen sentiu uma dor indescritível em seu coração como se tivesse perdido algo. Ele não conseguiu evitar gritar. No entanto, ninguém respondeu a ele. Wang Mingyuan já havia entrado no buraco negro e seu corpo gradualmente desapareceu. No entanto, uma gota de sangue vermelho voou pelo espaço e flutuou na frente de Zhou Wen como uma gota de sangue cristalizado. A gota de sangue era vermelha brilhante, emitindo uma sensação calorosa. Era sagrada e sem nenhum mal. Fim do capítulo. Capítulo 340 Desastre. A cidade sagrada estava em pandemônio enquanto criaturas dimensionais aterrorizantes corriam sem parar para fora do buraco negro como gafanhotos que bloqueavam o céu. Eles atacaram a cidade sagrada e causaram estragos. O choque de forças e os gritos humanos estavam por toda parte. Muitos humanos inocentes morreram e inúmeras famílias foram destruídas. Zhou Wen não sabia se a escolha de Wang Mingyuan estava certa ou errada. Isso não era algo que ele conseguia descobrir ainda. Ele estendeu a mão para pegar o sangue cristalino e o Sutra Imortal perdido imediatamente circulou loucamente e o absorveu. Zhou Wen imediatamente sentiu uma força estranha se espalhar por seu corpo. O que você está esperando? Aproveite a oportunidade do caos para sair da cidade sagrada. Você quer esperar para ser pego? Zhongzia empurrou Zhou Wen. Ele não estava mais triste. Não importava o que Wang Mingyuan tivesse se tornado, Zhongzia sentia que era o suficiente, desde que Wang Mingyuan estivesse vivo. Jiang Yan e Hui Haifeng saíram correndo. A cidade sagrada estava uma bagunça, os humanos estavam lutando contra as criaturas dimensionais em todos os lugares, então ninguém tinha tempo para prestar atenção neles. Os quatro recuaram enquanto lutavam. Eles viram humanos poderosos montando dragões gigantescos e cruzando o céu para lutar contra as criaturas dimensionais. Havia também pessoas empunhando espadas voadoras. Os raios da espada dispararam como milhares de estrelas cadentes, eliminando instantaneamente um grande número de criaturas dimensionais. Vários especialistas aterrorizantes rasgaram o ar para se envolver em combate, mas não conseguiram matar todas as criaturas dimensionais que invadiram a cidade sagrada. Além disso, o buraco negro estava constantemente aberto, permitindo que criaturas dimensionais atacassem constantemente. As chamas da guerra rugiam sem parar. Boom! Zhou Wen e companhia estavam fugindo quando uma cobra tirânica de 8 cabeças pousou na frente deles. As 8 cabeças cuspiram vários poderes de vento, chuva, trovão e relâmpago, transformando instantaneamente a área em um campo de batalha do juízo final. Muitas pessoas comuns que estavam escapando morreram devido às várias forças aterrorizantes. Com os 4 encurralados, tudo o que podiam fazer era recuar. A figura de Zhou Wen brilhou usando Ghost Steps, enquanto ele se esquivava do veneno que jorrava nele. Mas quando ele estava prestes a se firmar, o escorpião alado desceu do céu, sua cauda irradiando uma luz fria enquanto disparava em sua direção. Zhou Wen sacou seu sabre e cortou o escorpião ao meio. No entanto, mais escorpiões voadores avançaram como gafanhotos. Hui Haifeng, Jiang Yan e Zhongzia também estavam envolvidos em lutas difíceis. Toda a cidade sagrada estava cheia de criaturas dimensionais, então era realmente difícil para eles invadirem um caminho para a liberdade. Quando todos estavam espalhados, Hui Haifeng gritou: encontre sua própria oportunidade de atacar. Saia se houver uma chance. Encontro na escola. Zhou Wen sabia que a força deles era mínima em tal campo de batalha. Simplesmente sair era impossível. Tudo o que ele podia fazer era procurar uma oportunidade de escapar sem nenhuma outra consideração. Ele acreditava que com as habilidades de Jiang Yan, Zhongzia e Hui Haifeng, eles não morreriam tão facilmente. Boom! Um monstro parecido com uma montanha pousou várias centenas de metros na frente de Zhou Wen, mas com ele socando o chão, as ruas e edifícios que se estendiam por milhares de metros foram instantaneamente reduzidos a fragmentos.
Os fragmentos colidiram com outros objetos, matando todos os humanos presos entre eles. Zhou Wen rapidamente brandiu sua lâmina de bambu e cortou os fragmentos que voavam em sua direção. Ele ainda estava usando a armadura de pedra para defesa, mas muitos pontos em seu corpo haviam sido perfurados pelos fragmentos. Ele já estava ferido. Ele cerrou os dentes e correu em outra direção. O Sutra Imortal perdido nele continuou circulando rapidamente, como se tivesse atingido um ponto crítico e estivesse prestes a romper. Bum! O monstro parecido com uma montanha mais uma vez bateu no chão, mas dessa vez, o chão não se quebrou. Em vez disso, ele criou uma poderosa força de sucção que sugou tudo ao seu redor. Zhou Wen cravou sua lâmina de bambu no chão, mas seu corpo inteiro foi arrastado em direção à montanha. Apesar de deixar uma marca profunda no chão, a lâmina de bambu não conseguiu impedi-lo de voar em direção ao monstro parecido com uma montanha. Zhou Wen virou a cabeça para olhar e viu inúmeras bocas escancaradas no monstro parecido com uma montanha. Os humanos que foram sugados foram devorados. Ele não tinha ideia de quais seriam seus resultados. Com um pensamento, ele ativou a roda astral demoníaca, usando sua força de sucção para mantê-lo firmemente no chão e resistir à força de sucção da montanha. Isso o impediu de voar em sua direção. No entanto, a força de sucção da estranha montanha era muito potente. Zhou Wen foi finalmente incapaz de escapar da força de sucção. Ele mal conseguiu se impedir de ser sugado. Assim como Zhou Wen estava se perguntando como ele poderia escapar do alcance de sucção da montanha, ele viu uma figura rasgar o ar. Era uma mulher vestida de preto. Ela apareceu em uma antiga espada de bronze e entrou na região da estranha montanha, mas não foi puxada por ela. Tudo o que ela fez foi flutuar na frente da estranha montanha. Com um puxão de suas mãos, um flash de espada imediatamente se condensou entre suas mãos. Com um empurrão, o feixe de espada voou em direção à montanha. Enquanto o feixe de espada voava, o vazio ao redor tremeu quando o feixe de espada se dividiu em dois, depois 2 para 4, 4 para 8 e 8 para 16. Quando o feixe de espada atingiu a estranha montanha, já era uma nuvem de espadas. A estranha montanha abriu a boca. Afinal, estava coberta de bocas. Ela engoliu os raios de espada semelhantes a nuvens. A mulher vestida de preto franziu a testa ligeiramente. Quando ela pousou na antiga espada de bronze, o som da antiga espada de bronze esverdeado reverberou. Ela voou de volta para o ar e avançou em direção à estranha montanha. A estranha montanha não hesitou. Ela abriu a boca e sugou a antiga espada de bronze. No entanto, um momento depois, raios de luz de espada emergiram da estranha montanha, perfurando seu corpo como espadas afiadas, e logo, a estranha montanha parecia um porco-espinho. Bum! A estranha montanha desmoronou de repente quando a antiga espada retornou aos pés da mulher. Ela não parou e voou em direção a outras criaturas dimensionais aterrorizantes em sua espada. Onde quer que ela fosse, o raio da espada era como um rio turbulento que matava inúmeras criaturas dimensionais. Zhou Wen não estava com vontade de assistir mais. Uma vez que a montanha estivesse morta, a força de sucção desapareceria naturalmente. Ele escolheu uma direção e avançou para fora da cidade sagrada. No entanto, havia muitas criaturas dimensionais. Zhou Wen matou muitas enquanto corria, mas ele só chegou ao terceiro anel viário da cidade sagrada. Jiang Yan e companhia não estavam em lugar nenhum. Além das criaturas dimensionais, ele só conseguia ver humanos lutando por suas vidas. A maioria deles eram soldados, já que a maioria das pessoas comuns havia se transformado em cadáveres. Uma garotinha chorava nas ruínas, e uma centopeia de vários metros de comprimento rastejava em sua direção. A racionalidade de Zhou Wen lhe disse que não era hora de ser intrometido. Escapar da cidade sagrada era imperativo, mas ele não pôde deixar de cortar um feixe de sabre, cortando a centopeia em duas. Siga-me agora. Zhou Wen viu que não havia nada ao seu redor, exceto cadáveres. Mesmo que os pais e a família da garota não estivessem mortos, eles provavelmente não estavam por perto.
Tudo o que ele podia fazer era tirá-la da cidade sagrada antes de fazer planos. Fim do capítulo.